Juliano deu uma entrevista ao Inteligência Limitada, um podcast, e falou sobre Vitor Pereira e a comunicação com os jogadores. O erro dele, assim, vamos dizer, de gestão... É onde ele errou. Era ele não se adaptar ao futebol brasileiro. Ele dizer assim, eu tenho uma ideia formada... Um jeito de fazer, vocês têm que... Exato, foi isso. Porque não é assim que funciona. Foi isso, exatamente foi isso. Mas vocês tinham a liberdade de falar isso pra ele ou não? Não dá, não, cara. Ele era a ideia dele fechada, é isso. Mas não... Nem os próprios auxiliares conseguiam passar pra ele a informação. É mesmo? Ele era muito da cabeça dele mesmo. Dele, é isso. Começa a se posicionar de uma forma ruim para a imprensa em termos quando a gente perdia. Jogar nas costas dos jogadores, que isso racha o grupo. Aí o jogador ficava desconfiado, ficava irritado, né? Porque pô, perdeu, a culpa é nossa. Aí ganhou, o time, esse é o espírito, entende? Então teve muito isso e não foi uma vez. Ele se posicionava assim porque é a personalidade dele, né? Mas a gente treinava pouco. Eu acho que isso a gente fazia um tipo de trabalho específico que não era o ideal. Às vezes você precisa fazer algo tático pro jogo, né? Treinar um esquema tático. Nem quando ele chega, a gente vai jogar a semifinal contra o São Paulo, o Fagner machuca, a gente joga com 3 zagueiros que a gente nunca tinha treinado na vida. Teve outras situações que nós jogamos com linha de 5 que a gente não tinha treinado e não estava acostumado. Aí teve um dia que ele disse, olha, eu já entendi que não funciona. Aí chega outro jogo, linha de 5 de novo. Entende? Então, isso ia irritando o próprio jogador, né? Porque no início, quando nós temos um começo conturbado, né, foi vendido para a imprensa, para o torcedor, que nós estávamos fazendo um complô para derrubar o treinador. Exatamente. E que a torcida uma panelinha dos mais velhos para derrubar o treinador. E nunca teve isso, muito pelo contrário. Agora, a gente treinava pouco. Jogamos com 3 zagueiros sem treinar, com linha de 5 sem treinar. Ele disse que não deu certo. No jogo seguinte, a linha de 5 voltou. Isso, para mim, é assustador. Realmente, isso eu não tinha ouvido. Ele tinha falado algo parecido no Bola da Vez, mas agora ele falou com mais clareza, André Kfouri. Isso para mim, muito grave, né? É perturbador. Porque as questões do dia a dia de relacionamento com jogadores... A gente está acostumado a ouvir sempre. Pô, o cara trabalha com 25, às vezes mais, jogadores de futebol. Todos eles enxergam o mundo de uma forma particular e é assim que tem que ser mesmo. Os que jogam, gostam, relevam certas coisas. Os que não jogam, não gostam ou não relevam nada no comportamento, né? É assim que funciona no futebol, por isso que uma das atribuições mais importantes de um treinador hoje é saber exatamente como lidar nessa parte pessoal, quais são as teclas que devem ser pressionadas com cada jogador para manter essa situação. Isso não vai impedir de determinadas pessoas não gostarem dele. Isso, para mim, não é um problema, não é anormal. E vindo de um treinador que é, na maneira de se colocar, uma personalidade que aparentemente é difícil, a gente consegue imaginar que dentro do clube no dia a dia não deve ser fácil também. Agora, a gente treinava pouco. Jogamos com 3 zagueiros sem treinar, com linha de 5 sem treinar. Ele disse que não deu certo. No jogo seguinte, a linha de 5 voltou. Isso, para mim, é assustador em se tratando de um técnico que chegou com a sua reputação, assim, de um treinador que tem método. Então está chegando ao Brasil alguém que vai agregar ao nosso ambiente exatamente o dia a dia. E no momento que o Vitor fala sobre o cotidiano do Flamengo, o contexto do Flamengo agora, estamos jogando muitos jogos, assim não dá para trabalhar. Em relação ao que diz o Juliano, a gente treinava pouco. Sistemas que não eram treinados, isso realmente é muito, muito surpreendente e muito preocupante. Porque isso revela um problema do ponto de vista do conteúdo de um treinador. Sim. E é chocante até. Não dava para imaginar, por mais que a gente ouvisse aqui, porque as reclamações que eram feitas eram quase sempre no que diz respeito ao tratamento, à sua maneira de ser. Sim.
essa coisa de não dar muita informação, de não revelar o time, deixar os jogadores meio assim. O jogador brasileiro, né, em tese, normalmente não gosta disso. Quanto a isso, está tudo ok. O Jorge Jesus tinha problema de relacionamento no Flamengo. Então, certo? Tá aí um trabalho vencedor, paradigmático no Brasil. Tinha problema. E todos têm. Agora, a gente não treinava. Olha, é estarrecedor. Ô, Zupa, eu quero te ouvir também sobre isso, mas também uma coisa que me chama a atenção é todo grupo versus treinador, e o versus não em embate, colocando em balcões separados, um jogador está sujeito a ter um problema com o treinador. Perdão. Diniz no Fluminense, ou o Rogério Ceni, mas vai ser um jogador, vão ser 2 jogadores. O Corinthians, a gente tá vendo que é quase unânime, se não é unânime, bate na trave, então era realmente algo cotidiano ali. Quem eu sentia na época que manifestava mais apoio eram os meninos, eram os miúdos. Os miúdos cresceram, mas as lideranças todas com o pé atrás, e eu imaginei, era um movimento previsível pela maneira que as coisas sucederam, e já se sabia que era ruim o relacionamento, e pela maneira rasteira, né, quase sórdida que o Vitor Pereira deixou o Corinthians, que esse movimento de as coisas virem à tona era um movimento que eu esperava que fosse acontecer. Talvez não com essa profundidade. Eu achei que as coisas fossem surgir mais em off do que em on, mas eu imaginei que os podres fossem ser colocados à mesa. Eu ouvi de uma pessoa, de um atleta que trabalhou com o Vitor Pereira no Corinthians, a seguinte frase: se a gente fez 5 treinos táticos no ano, foi muito. Isso é o que eu ouvi. Mas isso, eu acho que de alguma forma denota contra o Vitor Pereira, mas eu acho que isso diz muito sobre método, né? Porque assim, qual era um outro ponto que incomodava? Como é que o Vitor Pereira trabalha? Os jogadores não sabem quem vai jogar até 1h30 antes do jogo. Então tá todo mundo treinando o tempo inteiro. Então os jogadores de fato não sabem. Então a linha de 5 que o Juliano falou não treinou junto, porque o Vitor Pereira treina todo mundo, porque é o método dele. É um método que claramente chocou o ambiente do Corinthians pelo método e pela maneira que ele se relaciona, porque o método poderia ser ruim, mas ele poderia se relacionar bem e isso poderia ser contornado, mas ele era uma pessoa que não se relacionava com os jogadores, isso está muito claro. Os métodos geraram descontentamento nas lideranças, né? E a maneira que ele começou a expor os jogadores, na visão dos atletas, nas derrotas, rachou de vez toda a relação. Então, todo esse pacote ele ficou muito ruim para o Vitor Pereira. Eu só ressalto o ponto de que o ano do Corinthians não foi ruim. E o ano do Corinthians não foi ruim também por mérito do treinador. Então, os métodos nos assustam quando a gente ouve o Juliano falar, mas não dá do dia para a noite a gente esquecer o que a gente viu no ano passado, que foi um time que teve uma boa temporada. Mas o Vitor Pereira vai ser confrontado com isso agora no Flamengo, né? Então, se as coisas acontecerem de maneira parecida, a gente vai ficar sabendo em on ou em off. Mas o que ficou claro é que os seus métodos foram muito mal assimilados pelos jogadores, a sua maneira de relacionar não existiu, a maneira que ele saiu colocou em dúvida o caráter dele. O que mais me chama a atenção é que, mesmo sabendo de tudo isso, a diretoria... Houve proposta. E a própria diretoria do Corinthians, durante o ano, bancou ele o tempo inteiro, mesmo sendo uma diretoria muito próxima das lideranças. E essa é uma das marcas. Duílio era amigo e irmão. Ele é muito amigo dos jogadores. E é uma diretoria que não é assim... Vou dar um exemplo. O Andrés Rueda, do Santos, ele não é um cara da bola. O Duílio é um cara da bola. O Roberto é um cara da bola. Eles são muito próximos dos jogadores. Os jogadores bateram nessa tecla algumas vezes com a diretoria. E a diretoria sempre bancou o Vitor com muita força. Por quê? Imagino porque eles de perto enxergavam que o trabalho de alguma forma estava sendo bem feito. Sim. Mas que assusta ver o que o Juliano falou, como assusta ver o que o Fagner falou aqui no Bola da Vez, claro que assusta. Parecem 2 caras, e aqui a gente tem ilustrações de um Vitor Pereira mais sincerão no Corinthians e um Vitor Pereira mais acuado. Sim. O momento, porque o Vitor Pereira também foi mais agressivo também quando estava acuado no Corinthians, não é porque a fase do Flamengo é boa. Por que você acha que a gente tem essa diferença? Eu acho que há uma diferença, acho que existem pequenos motivos que ajudam a explicar, mas eu acho que há uma diferença gritante nesse cenário, que é o tamanho que o técnico chegou para um trabalho e para outro trabalho. E aí não é um tamanho do clube, né, evidentemente. O Corinthians é maior do que o Vitor Pereira, o Flamengo também, mas estou falando, naquele momento, o Vitor Pereira chega maior do que o cargo para o Corinthians. O Corinthians entende que precisa de um técnico como o Vitor Pereira
para ele se reconduzir aos seus melhores momentos, né? O clube está passando por um processo de reconstrução administrativa e financeira no seu ritmo, no seu passo, se condicionando a ter melhores jogadores, mas o Corinthians entendia que precisava do Vitor Pereira para poder competir com os melhores. E estava muito claro dentro dos cenários todos que se as coisas dessem errado, o Vitor Pereira seria o menor culpado, porque não tinha jogador, os jogadores eram velhos, o time... Então o Vitor Pereira, se a temporada não fosse boa, e ela foi boa, não é porque as coisas mudaram que o ano passou a ser ruim do Corinthians, né? O Corinthians teve um bom ano com o Vitor Pereira e ele foi responsável por isso também. No Flamengo é diferente, o cargo é maior do que ele. O Flamengo não precisa do Vitor Pereira para brigar pelos principais títulos, tanto é que venceu os dois dos 3 principais da última temporada sem o Vitor Pereira. Então ele chega menor. Eu acho que essa é uma diferença gritante. No Corinthians ele chegou dono da situação. No Flamengo ele chega para competir com quem ganhou tudo. Se der errado, a culpa é dele. Porque antes dele tinha na narrativa, evidentemente. Claro. Porque antes dele tinha um cara que venceu. Então acho que isso pauta um pouco a diferença de discurso e de postura mesmo, de semblante, de posicionamento. E também o fato de que no Corinthians, em momento algum, ele esteve tão por baixo como ele esteve agora. Muito pelo contrário. A imagem passada do Corinthians na última temporada é de superar expectativas, né? Então o Corinthians na Copa Libertadores não jogou bem, tecnicamente foi muito ruim na Libertadores, mas eliminou o Boca Juniors na Bomboneira, estando ele destroçado. No Campeonato Brasileiro brigou o tempo inteiro entre os melhores e acabou bem colocado. E na Copa do Brasil esteve a um pênalti perdido por 2 jogadores, pelo Fagner e pelo Matheus Vital, de ser campeão com muitos méritos. Então em nenhum momento ele esteve na posição que ele esteve ao perder uma semifinal pro Al Hilal, ao perder 3 títulos seguidos, sendo um deles dentro do Maracanã. Então acho que todos esses cenários, essas colagens, se a gente colar esses pequenos recortes, a gente entende porque é um Vitor Pereira miudinho no Flamengo em termos de postura e era um Vitor Pereira dono da situação quando esteve no Corinthians. Pois é, André, ele parece mesmo muito abatido, né? Em todas as entrevistas, é também difícil você falar que ele estaria diferente com entrevistas depois de derrota também, isso conta. Mas ele é um Vitor Pereira realmente, ele parece 2 pessoas, parece uma pessoa aqui em São Paulo e outra pessoa no Rio de Janeiro. Eu concordo com a leitura do Gustavo, mas acho que o ambiente condiciona demais também, né? A temporada começou, e de novo, a gente precisa lembrar, ele sabia disso, né? Quando aceitou ir para o Flamengo, que haveria 3 disputas de troféu antes do trabalho completar 40 dias. Ele sabia quanto tempo de trabalho ele ia ter antes da viagem para enfrentar o Palmeiras, que foi o primeiro desses troféus que o Flamengo disputou e não ganhou. Ele sabia que se não vencesse nenhum dos 3, o que era meio inimaginável, altamente improvável, foi o que terminou acontecendo. O ambiente ia ficar muito complicado, muito ruim, mas ele sempre teria o argumento, e esse argumento é legítimo, é lógico, porque é verdadeiro, que se trata de um trabalho ainda no início. Mas é pesado. O começo de temporada do Flamengo, ele é tenso. E acredito que se não fosse o Vitor contra o Flamengo, e em especial na final da Copa do Brasil, em que o título para o Corinthians do Maracanã